Olá, eu sou André Malta e esse é o canal Isso Aqui Não É Grego, uma apresentação descomplicada da literatura clássica. Episódio de hoje, O Silêncio de Ájax no Sobre o Sublime de Longino. No canto 11 da Odisseia de Homero, Odisseu passa por uma experiência extraordinária. Entra em contato com os mortos. Entre esses seres que já morreram e vagam no submundo está Ájax, o maior guerreiro na Ilíada depois de Aquiles. Ájax está no Hades porque se matou em plena guerra de Troia após não aceitar que as armas do finado Aquiles tivessem sido dadas a Odisseu e não a ele, Ájax, o herói que de fato as merecia. Pois bem, nesse episódio da Odisseia, Odisseu se aproxima meio constrangido da alma de Ájax e tenta puxar conversa, mas Ájax não diz uma palavra ao ex-companheiro de combate e se afasta. Essa cena famosa que Longino, no século I depois de Cristo, rememora ao redigir o seu tratado sobre o sublime, para dizer que o silêncio de Ájax em Homero é grandioso e mais elevado do que qualquer discurso. Um silêncio pungente que diz mais do que 1000 palavras poderiam dizer. O passo ilustra bem toda a discussão desenvolvida por Longino sobre esse conceito literário central, o elevado ou o sublime. Mais ainda, além de fornecer um ótimo exemplo, o recurso a esse paradoxo, o silêncio de Ájax, enquanto expressão profunda da excelência na arte verbal, mostra também a qualidade dessa obra discreta e aguda, o sobre o sublime. Claro, ao longo dela, Longino vai se concentrar em vários exemplos, onde as intervenções de narradores e personagens, mais do que o seu silenciamento, são o foco. Como numa passagem que cita do canto 17 da Ilíada, em que o mesmo Ájax dirige uma prece a Zeus, pedindo que a névoa do campo de batalha fosse dissolvida e assim eles pudessem morrer vendo a luz. O crítico comenta que a cena é sublime porque revela a nobreza de sentimento do herói, que mesmo acossado não pede para viver, mas apenas o mínimo de claridade para demonstrar a sua coragem. Nos dois casos, falando ou se calando, para Longino, Homero fez o personagem Ájax produzir um efeito de elevação. É essa a ideia que norteia o trabalho de Longino, to hypsos em grego, em geral traduzido por o sublime, a partir do adjetivo latino sublimis, alto, elevado. Há outros termos correlatos que aparecem também no tratado, como a grandeza ou grandiosidade, a natureza grandiosa, a grandeza da alma, a grandeza de espírito, a elevação do enunciado. Tamanho e altura são as ideias-chave. Em uma ocasião, Longino fala em profundidade e também em beleza, mas não destaca essas ideias tal como esperaríamos hoje. O sublime é, como diz, o amor a tudo o que é grande, ao que agrada sempre e a todos. O que suporta o reexame frequente deixa uma lembrança forte. É algo que vai do autor ao autor em direção ao seu leitor ou leitora. Está na fonte e na recepção, produzindo em quem consome uma obra a mesma grandeza da alma e dando-lhe a impressão de que a produziu. É uma identificação que tem o poder de produzir êxtase e alegria. É uma qualidade no limite quase indefinível das grandes obras. O sublime, se a gente quiser resumir com a formulação mais famosa de Longino, é um eco da grandeza espiritual, uma ressonância. Por essa rápida apresentação, já dá para sentir que não estamos diante de um tratado convencional. O Sobre o Sublime não traz o viés técnico, sistemático e prescritivo da poética e da retórica de Aristóteles, nem o viés moral do Como Estudar a Poesia de Plutarco, para citar outros dois textos em prosa de natureza afim. Tampouco se aproxima da liberdade divagante e sortida da arte poética de Horácio, composta em versos. Talvez seja o único tratado antigo sobre a criação verbal que lemos com uma identificação genuína. O sublime dos tratados greco-latinos de retórica costumava se associar a um entre outros estilos possíveis. Era visto como uma dicção específica, por exemplo, a dicção majestosa do teatro de Ésquilo, e não como um efeito geral. É esse caráter ao fim difuso da elevação enquanto conceito estético e a sensibilidade acentuada que Longino revela para abordá-lo com inúmeros e variados exemplos que conferem ao seu tratado uma identidade muito própria. Há nele mesmo igualmente uma busca continuada pela expressão sublime, como se ao fim o próprio crítico pudesse se juntar àqueles autores e autoras que examina. Difícil negar o sucesso de Longino na empreitada. No seu conjunto, o tratado traz, claro, as marcas do seu tempo. Tem aquele formato de epístola com o nome do destinatário anunciado já no começo, um tal de Postúmio Terenciano, e o espírito combativo de momento, porque para Longino tratava-se de rebater o que havia dito um outro crítico, Sicílio, sobre o mesmo tema. Com a língua afiada, Longino começa já por apontar para o fato de a obra do concorrente ter sido rasteira, ou bem mais baixa do que o assunto demandaria, uma indicação de que o enfoque tem de estar, sim, à altura do tema.
Ao longo dos 44 capítulos, conseguimos divisar o esquema geral da obra, apesar da presença de lacunas que teriam atingido cerca de 1/3 da sua extensão total. A divisão do material se dá entre uma introdução geral, nas 7 primeiras sessões, e a abordagem em sequência do que chama de 5 fontes do sublime. O objetivo maior é iluminar o verdadeiro sublime, em contraposição ao sublime falso, aquele que ilude só aparente elevação. Trata-se, portanto, de expor a tarefa básica de toda crítica, o julgamento. Para Longino, o problema da afetação em geral decorre da ânsia pelo novo a todo custo. O resultado deficiente pode ir do inchaço, que ele afirma ser o defeito mais comum, até o oposto do sublime, a puerilidade e a frieza, inadmissíveis para quem almeja a elevação e a dignidade. Um terceiro problema seria a emoção fora de hora ou sem medida, quando a embriaguez, entre aspas, no interior de uma obra não encontra respaldo numa resposta embriagada do público. Em suas orientações iniciais, Longino também insiste que é um erro depositar todas as fichas na própria natureza ou genialidade, na physis em grego. O talento é central, sim, para a criação literária e para a sublimidade, mas não se pode desprezar a técnica e a aplicação, porque educam a natureza privilegiada. Sem isso, a vocação corre o risco de ser desperdiçada, de se tornar um mero ímpeto, sem as devidas balizas que a contenham e orientem. A ideia em si da combinação entre esses elementos não é nova, mas o jeito mais ensaístico, como Longino a aborda, sim. Na realidade, tal como os tratados do seu tempo, ele vai gastar grande parte da obra falando justamente das 3 fontes técnicas do sublime. Ainda que os trechos mais famosos e atrativos para nossa sensibilidade moderna sejam aqueles em que discorre sobre as 2 fontes naturais. O capítulo em que elenca todas as 5 fontes é o 8º, e nele fica subentendido que a própria fronteira entre o natural e o trabalhado não é tão clara. As 2 fontes naturais do sublime, diz Longino, são o contato com os pensamentos elevados e a emoção intensa. Já as 3 fontes técnicas são a fabricação de figuras, a dicção ou expressão nobre e a atenção à articulação e ao ritmo. A primeira fonte, a mais importante de todas, essa de se conseguir pensar grande, de se ter a grandeza naturalmente dentro de si, vem indicada curiosamente por um aparente neologismo em grego, que poderíamos traduzir por pleniposse. Essa é a fonte maior da elevação, a pleniposse em relação aos pensamentos, algo que não pode ser forjado artificialmente, porque é inato. É a visão própria de quem cria os caminhos que escolhe para explorar nos textos a inventividade dirigida ao que é grande. É disso que Longino vai tratar entre os capítulos 9 e 15. Só que mesmo aí há, como eu disse, elementos artificiais, no bom sentido, que ele acredita que ajudem na elevação, como a amplificação, uma espécie de expansão deliberada da grandeza existente, com base no recurso à quantidade e ao acúmulo de elementos. Outro ponto destacado por ele nesse trecho é a imitação. O termo, a gente sabe, tinha uma larga tradição crítica, significando representação em mais de um sentido, mas Longino prefere explorar a ideia aqui de emulação. Na sua visão, que não era nova, a fonte natural do sublime dentro de nós pode ser estimulada pelos exemplos dos nomes do passado, tal como a sacerdotisa em Delfos, que se deixava entusiasmar pelo sopro divino ao fazer as suas profecias. Na busca por grandeza, devemos imitar os grandes, e assim arriscarmos-nos a nos tornar grandes como eles. Longino afirma, por exemplo, que a magnitude de Platão tem a ver com o fato de ter imitado Homero, e que cada escritor, ao buscar redigir sua grande obra, deve se perguntar: como Homero teria dito isso? Ao encerrar essa discussão sobre a primeira e mais importante fonte, Longino aborda ainda o que chama em grego de fantasia, isto é, o uso de imagens, o poder visual das palavras. Para ele, trata-se de uma ferramenta que, mais uma vez, colabora com a pleniposse natural. Aqui vale destacar a citação que faz da parte final do Édipo em Colono de Sófocles, com o propósito de mostrar que o genial dramaturgo, ao explorar tão bem o elemento imagético da morte do herói nessa peça, logrou reforçar a sua genialidade. É importante lembrar que a discussão sobre a outra fonte natural elencada, o pathos, a emoção intensa, uma discussão que Longino diz ter sido omitida por Cecílio no seu tratado, parece ter se perdido no sobre o sublime, ainda que ela pareça um pouco misturada à reflexão sobre os pensamentos em outros trechos. Já as 3 fontes ditas técnicas são as mais desenvolvidas, assinalando o parentesco com a discussão poético-retórica antiga,
como vemos em outros textos mais ou menos contemporâneos, ambos do século I a.C., o Sobre o Estilo, de Demétrio, dedicado à dicção, e o Sobre a Composição das Palavras, de Dionísio de Alicarnasso, dedicado à articulação frasal. São tratados que abordam alguns elementos presentes já na retórica de Aristóteles, uma obra bem anterior, do século IV a.C. Há, sim, vários apontamentos interessantes nesse trecho mais técnico do Tratado de Longino, como o uso de assíndetos, a escolha de palavras e metáforas e o emprego do ritmo datílico na prosa. Mas não há como negar que são os capítulos situados no terço inicial e um pequeno trecho mais para o fim que se destacam. O capítulo 9, por exemplo, traz digressões célebres sobre Homero. Primeiro, Longino fala da enorme semelhança entre deuses e heróis nos épicos, concluindo com a ideia inesperada de que os humanos têm vantagens sobre os imortais, porque com a morte têm alívio para os seus sofrimentos, enquanto a miséria divina é sem fim. É nesse mesmo capítulo que ele propõe a famosa divisão da vida de Homero em duas fases, uma dedicada à criação da Ilíada e a outra à da Odisseia. Na Ilíada, ele estaria no auge da força criativa e o poema de temática bélica demonstraria isso. Já na Odisseia estaria experimentando o declínio, razão pela qual teria se concentrado em tantas contações de história. Não é um enfoque romântico de ler a obra a partir do seu autor. Eu diria que é o contrário, imaginar que potência criativa está por detrás de épicos tão diferentes. Trocando em miúdos, Longino está dizendo que o sublime e a grandeza natural de Homero sofreram um arrefecimento e um rebaixamento ao longo do tempo, o que levanta a questão fundamental a respeito das forças criativas no curso de uma carreira produtiva. Nesse esforço crítico, Longino trabalha com imagens, elas mesmas sublimes, como quando diz que na Odisseia Homero é comparável ao sol poente, ou ao rio oceano a se retrair. Outro capítulo fundamental é o 10, onde cita o famoso poema de Safo, Parece-me Par, e o analisa com sensibilidade, mostrando que o sublime pode decorrer de um movimento de concentração de elementos essenciais. Vale citar também o capítulo 12, onde compara Demóstenes e Cícero, o orador grego e o romano. Sim, a paleta de Longino é ampla e inclui até o Gênesis. Seus ídolos são Platão, Homero, Demóstenes, mas ele cita tragediógrafos, historiadores e líricos, misturando prosa e verso, porque o sublime não se reduz a um gênero ou forma. O gênio também não se nota, ele afirma, por uma impecabilidade absoluta, muito pelo contrário, como vemos entre os capítulos 33 e 36, quando avalia a relação entre perfeição e impulso natural. Trata-se de outro lugar comum, de novo manejado com originalidade. A conclusão é semelhante à de Horácio na sua arte poética. Há sim falhas em Homero, mas quem preferiria ser o correto Apolônio de Rhodes? Ser Baquílides em vez de Píndaro, Íon de Quios em vez de Sófocles. Cuidado extremo e minúcia podem apequenar uma obra literária. Grandes autores e autoras não são pequenos cursos d'água, mas rios da magnitude do Nilo e do Danúbio. São um Etna em erupção. Não há como resisti-los. Mais uma vez a gente nota que existe um circuito na visão de Longino. A fonte que está no autor vai para a obra e contamina leitores e críticos. É o circuito da sublimidade. Não há aqui o simples efeito da catarse, da purificação ou da educação moral. Há antes um sentimento de proximidade com o divino, proporcionado por nomes que Longino trata como heróis imortais, em cuja escrita criativa se localiza um desejo de glória. Em parte é uma antecipação do nosso olhar romântico, voltado para a genialidade, para a inspiração e para a beleza que transporta. Mas há também a valorização daquela imitação despudorada dos mestres, que a nossa sensibilidade tende a digerir mal. Falível ele mesmo, Longino não cita Virgílio e o livro sexto da Eneida, quando a rainha Dido ignora no mundo dos mortos o chamado de Enéas, o ex-amante que a abandonou. O passo é uma das melhores mostras, se não a melhor, da sublime recriação imitativa que Longino nos manda buscar. Eu fico por aqui, obrigado por ouvir e até a próxima.